Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu estou tão feliz por ter você aqui comigo. De verdade, isso não é apenas mais um vídeo, é um encontro que Deus marcou com você. Talvez você tenha clicado porque estava curioso, talvez porque o título chamou a sua atenção, ou talvez algo dentro do seu coração tenha sussurrado: assiste, isso é para você. E eu creio nisso com todo o meu coração. Não, você não está aqui por acaso. Aliás, eu nem acredito em por acaso quando se trata de Deus. Você está aqui porque Ele quer te dizer algo hoje, algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua vida. Antes de continuar, quero te prometer algo. No final, nós vamos orar juntos. Não vai ser aquela oração de 1 minuto só para cumprir protocolo, não. Vai ser uma oração sincera, profunda. E se você abrir o seu coração, eu creio que você vai sentir a presença de Deus aí onde está. Então fica comigo até o fim, combinado? Agora, talvez você esteja se perguntando: mas quem sou eu para que Deus queira falar comigo? Eu sou só uma pessoa comum, cheia de erros. E eu entendo você, sabe por quê? Porque todos os grandes homens e mulheres que Deus usou na Bíblia também eram assim. Davi era um pastorzinho simples, cheirando a ovelha. Moisés, um homem gago e inseguro. Gideão, medroso. Maria, uma jovem humilde de Nazaré. E mesmo assim, Deus olhou para cada um deles e disse: é você que eu quero. Então, antes que você tente se convencer de que não é capaz, eu já vou te adiantar. Deus escolhe pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que nasceu para algo maior? Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas lá no fundo você sabe que tem algo diferente em você. E mesmo nos momentos mais difíceis, algo parece te empurrar para frente, como se uma voz silenciosa dissesse: não desista, você não pode parar. Sabe o que é isso? É Deus te lembrando todos os dias: filho, filha, você é meu escolhido. Talvez você não acredite nisso ainda. Talvez você pense: eu erro demais, sou fraco, tenho medo. Como Deus pode ter me escolhido? Mas deixa eu te dizer algo que vai aquecer o seu coração. Ele não te escolheu porque você é perfeito. Ele te escolheu porque te ama e porque confia em você. Isso é lindo demais, não acha? Você não nasceu para ser apenas um espectador da vida, como se estivesse assistindo os outros viverem grandes coisas enquanto você fica de lado. Você não está aqui só para acordar, trabalhar, pagar contas e dormir. Você tem um chamado, e o céu conhece o seu nome. Olhe para as suas mãos agora. Sim, olha mesmo. Talvez pareçam mãos comuns, mas Deus colocou nelas autoridade para abençoar, curar, ajudar. Você pode ser a resposta da oração de alguém, mesmo sem perceber. Às vezes você acha que ninguém nota o que você faz, mas o céu está de olho em cada detalhe. E Deus está usando a sua vida de maneiras que você nem imagina. E antes que você diga: mas eu não sou pregador, não sou pastor, não sei falar bonito. Deixa eu te lembrar que liderar esta geração não significa estar em um púlpito ou aparecer na TV. Significa ser luz onde Deus te colocou. No trabalho, na escola, na família, na internet. Talvez a sua maior pregação seja um simples ato de bondade, um sorriso, uma palavra de esperança. E eu sei que você pode estar pensando: mas eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Ah, meu amigo, minha amiga, deixa eu te contar uma coisa com um toque de humor e seriedade ao mesmo tempo. Enquanto você está preocupado com o que os outros vão pensar de você, o diabo está rindo porque você está parado, com medo, deixando de cumprir o chamado que Deus colocou na sua vida. Chega disso. Deus te escolheu para ser diferente. Ser diferente sempre vai chamar a tua atenção, mas não tem problema. Porque quem te chamou foi Deus, não as pessoas. E eu preciso te lembrar de algo que talvez doa um pouquinho de ouvir, mas que vai te fortalecer. Ser escolhido não significa que sua vida vai ser fácil.
Ser escolhido significa que sua vida vai ter propósito. Vai ter dias em que você vai chorar, vai ter momentos em que você vai se sentir sozinho, mas vai ter vitórias que ninguém vai poder tirar de você. Deus nunca prometeu um caminho sem lutas, mas Ele prometeu que estaria com você em todas elas. Quando você se sentir fraco, lembre-se, os grandes homens de Deus também tiveram momentos de fraqueza. Elias, por exemplo, depois de ver milagres, entrou em uma caverna e pediu para morrer de tanto desespero. Paulo, o grande apóstolo, escreveu que sentia medo e fraqueza. Mas sabe qual é a diferença entre eles e aqueles que desistiram? Eles continuaram. E é isso que Deus espera de você. Que continue, mesmo com medo, mesmo cansado. Cansado, porque Ele está te sustentando. Talvez, nesse exato momento, você esteja passando por um momento difícil. Talvez se sinta cansado, desanimado, sem forças para orar. Talvez ache que ninguém te entende, que ninguém vê suas lágrimas. Mas Jesus vê. Ele está ao seu lado agora. E Ele está te dizendo: eu te amo, eu estou contigo, e nada vai te separar do meu amor. Talvez você pense que já errou demais, que já perdeu muitas oportunidades, que já passou do tempo de começar de novo. Mas para Deus, nunca é tarde. Ele não olha para o seu passado como um fim. Ele olha para o seu futuro como um recomeço. Enquanto você se vê como alguém quebrado, Ele te vê como um vaso em reconstrução. E sabe o que mais me impressiona? É que mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua fiel. Mesmo quando nós desistimos, Ele não desiste. Ele continua te chamando todos os dias. Quantas vezes você já sentiu aquele desejo de mudar, de buscar mais a Deus? Isso não é só um pensamento seu, é o Espírito Santo te atraindo, te lembrando que você é escolhido. Então hoje eu quero te desafiar. Pare de se esconder. Pare de ficar se comparando com os outros. Deus não quer uma cópia de ninguém. Ele quer você. Ele te escolheu exatamente do jeito que você é, porque só você pode alcançar pessoas que mais ninguém pode alcançar. Começa com coisas simples. Ore mais, leia a palavra, fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Não espere um momento perfeito, porque o momento perfeito é agora. Talvez Deus esteja te chamando para pedir perdão a alguém, para ajudar quem precisa, para ser gentil com quem te magoou, para falar dele para aquele amigo que você tem vergonha de falar. São pequenos passos de obediência que constroem grandes histórias com Deus. E antes que você diga, mas eu não sei como começar, começa pedindo a Ele: Senhor, me use. Eu estou aqui disponível. Às vezes, tudo o que Deus espera de você é um coração disposto. Ele mesmo vai te dar as palavras, as oportunidades, os recursos. Você só precisa dar o primeiro passo. Agora, respira fundo. Eu quero que você pense sobre tudo isso. Não é à toa que você está ouvindo essas palavras hoje. Deus está te marcando agora. Ele está dizendo: filho, filha, eu te escolhi para esta geração. Eu conto com você. E eu sei que coragem não é a ausência de medo. Coragem é seguir mesmo com medo, porque você confia em quem te chamou. Você pode estar inseguro, mas Deus não está. Ele sabe exatamente o que está fazendo com a sua vida. E se Ele te escolheu, ninguém pode te desescolher. E quando você começar a dar esses passos de fé, você vai perceber algo maravilhoso. Deus vai começar a abrir portas que você nem imaginava que existiam. Pessoas vão começar a ser impactadas só de estar perto de você. E não porque você é perfeito, mas porque a luz de Cristo vai brilhar em você. A sua alegria, mesmo em meio às lutas, vai ser um testemunho vivo de que existe algo diferente em você. E sabe o que é mais bonito?
é que você não precisa ser alguém famoso para mudar vidas. Um simples Deus te abençoe, dito com sinceridade, pode mudar o dia de alguém. Uma mensagem de apoio, um sorriso, um abraço, tudo isso são sementes que você planta e Deus faz crescer. Às vezes, você acha que está fazendo pouco, mas no céu cada gesto de amor é enorme. E não me venha com essa de que você não sabe falar bem ou que tem vergonha. Moisés também tinha medo de falar, e Deus levantou Arão para ajudá-lo. O importante não é o quanto você sabe, mas o quanto você se entrega. Deus usa os disponíveis, não os mais preparados. E se Ele precisar te preparar, Ele mesmo vai te ensinar o que você precisa saber. Agora me escuta com atenção. Você foi escolhido para esta geração. Isso significa que mesmo que você ache que nasceu no tempo errado, que queria viver em outra época, Deus te colocou exatamente aqui e agora porque tem um propósito que só você pode cumprir. Não é à toa que você está ouvindo isso. E eu sei que talvez você se sinta pequeno demais para algo tão grande. Às vezes você olha para os outros e pensa, eles são tão melhores do que eu. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E é o seu coração disposto que importa para Ele. Então, por favor, não desperdice o chamado que Deus te deu. Você é um escolhido, e isso é uma honra, mas também uma responsabilidade. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas há pessoas esperando por você. Pessoas que só vão conhecer a Jesus através da sua vida, através do seu testemunho. Eu sei que isso pode parecer um peso grande, mas não se preocupe. Você não vai fazer isso sozinho. Deus vai estar com você a cada passo. Ele vai te dar palavras quando você não souber o que dizer. Ele vai te dar força quando você estiver cansado. Ele vai te dar coragem quando o medo tentar te parar. E olha, eu quero que você acredite em algo muito importante. Mesmo que ninguém te apoie, mesmo que todos riam de você, Deus está orgulhoso de você cada vez que você dá um passo de fé. Ele está no céu dizendo, esse é o meu filho, essa é a minha filha, eu me alegro com eles. E sim, você vai enfrentar críticas. As pessoas podem não entender porque você mudou, porque você decidiu viver de maneira diferente. Mas deixa eu te contar algo que vai te animar. Se até Jesus foi criticado, você acha mesmo que nós passaríamos pela vida sem críticas? A diferença é que Jesus venceu e nós também podemos vencer com Ele. Eu te digo mais. Cada lágrima que você derramar por amor a Deus, cada renúncia que você fizer para seguir a vontade dEle, tudo isso será recompensado. A Bíblia diz que nada do que fazemos para o Senhor é em vão. Talvez aqui na terra ninguém reconheça, mas no céu você já tem um galardão sendo preparado. Então, hoje eu quero que você tome uma decisão no seu coração. De ser luz, de ser um exemplo, de ser alguém que representa Cristo nesta geração. Não importa o tamanho do seu chamado, importa que você diga sim. E antes que você comece a pensar, mas eu sou tão falho, tão pecador. Deixa eu te lembrar de algo poderoso. Deus te escolheu sabendo de todos os seus erros, de todas as suas quedas, de todos os seus defeitos. E ainda assim, Ele te ama com um amor que não muda. Agora, feche os olhos um segundo. Mesmo que você esteja no ônibus ou em um lugar cheio de gente. Pensa em tudo o que Deus já fez por você. Lembra dos momentos em que Ele te livrou, mesmo quando você nem percebeu. Ele te protegeu tantas vezes, te guardou de perigos que você nem imaginava. Isso não é prova suficiente de que você é escolhido? E eu sei que talvez, enquanto ouve essas palavras, você esteja pensando nos momentos em que errou feio, nos pecados que cometeu, nas vezes em que prometeu para Deus que mudaria e acabou caindo de novo. Mas quero te dizer algo que vai libertar o seu coração. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele te ama porque Ele é amor. Ele não está com uma prancheta anotando cada vez que você falha para te rejeitar depois.
Não. Ele está de braços abertos todos os dias, esperando que você volte. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho gastou tudo, desonrou o pai, fez escolhas horríveis e mesmo assim, quando voltou para casa arrependido, o pai correu para abraçá-lo. E é assim que Deus faz com você. Talvez você ache que Ele está com raiva, mas na verdade Ele está te esperando com um banquete preparado, com um abraço, com um novo começo. E olha, deixa eu te dar um conselho. Pare de se ver como um fracasso. Para Deus, você não é definido pelos seus erros, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quando Ele olha para você, Ele não vê o seu passado. Ele vê o sangue de Cristo te cobrindo, te perdoando, te dando uma nova identidade. Você não é um derrotado, você é um filho amado. Agora, pensa comigo. Se o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, te escolheu, quem é que pode te desqualificar? Nem os outros, nem você mesmo. Às vezes, nós somos os nossos piores juízes. Nós mesmos colocamos limites que Deus nunca colocou. Ele te chama de escolhido. Então é isso que você é. E eu sei que é difícil acreditar nisso quando você olha para a sua realidade. Talvez as coisas não estejam fáceis na sua vida. Talvez você esteja passando por lutas financeiras, problemas na família, dificuldades emocionais. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade. O fato de você estar em uma tempestade não significa que Deus te abandonou. Às vezes, é na tempestade que Ele mais trabalha em nós, porque é ali que aprendemos a depender dEle de verdade. Você já reparou que Jesus escolheu discípulos que ninguém escolheria? Pedro era impulsivo, Tomé duvidava, João e Tiago eram temperamentais e Judas? Bom, Judas traiu. Mesmo assim, Jesus olhou para cada um deles e viu potencial. Ele vê o mesmo em você. Então, quando vier aquele pensamento dizendo: você não consegue, você não é bom o bastante, responda com a verdade: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus pode fazer através de você. E por favor, não desista de você mesmo. Talvez você já tenha pensado em desistir dos seus sonhos, ou pior, desistir da vida. Mas se você ainda está respirando, é porque Deus ainda não terminou com você. Ele tem planos que você nem imagina. Eu quero que você faça um exercício agora. Coloque a mão no seu coração e diga em voz alta, mesmo que baixinho se estiver em público: eu sou escolhido. Deus me ama. Eu tenho um propósito. Repita até acreditar. A sua boca tem poder. Quando você começa a declarar o que Deus diz sobre você, a sua mente começa a mudar. Eu sei que para alguns isso pode parecer estranho, mas é assim que a fé funciona. Você primeiro acredita no coração e depois declara com a boca. E quanto mais você declara, mais a sua fé cresce. E deixa eu te falar algo que talvez você nunca tenha pensado. Tem pessoas esperando o seu sim para Deus. Sabe por quê? Porque Deus escolhe agir através de pessoas. Talvez alguém vá conhecer Jesus porque você decidiu falar dele. Talvez uma família vá ser restaurada porque você decidiu orar por ela. Talvez um amigo que está quase desistindo da vida encontre esperança porque você decidiu ser luz. Você entende o peso disso? Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você é uma resposta de Deus para esta geração. Quando você acorda de manhã, o inferno treme porque sabe que um filho de Deus está de pé. Então, hoje eu te convido a tomar uma decisão. Não amanhã, não depois, mas agora. Decida viver como um escolhido. Decida ser diferente. Decida ser luz. E mesmo que ninguém mais entenda, mesmo que as pessoas te critiquem, continue. Porque no final, quem vai te recompensar não são elas, é o próprio Deus. E olha, eu sei que você pode estar se sentindo fraco agora, mas lembra,
os escolhidos também caem, mas eles não ficam no chão. Eles se levantam porque sabem que Deus está com eles. E sabe por que você consegue se levantar? Porque quem te sustenta não é a sua força, é a força de Deus. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso significa que mesmo quando você pensa que chegou no limite, Deus coloca forças novas dentro de você. Às vezes, nós queremos controlar tudo, queremos entender cada detalhe do que Deus está fazendo. Mas deixa eu te dizer com carinho e um pouco de humor. Relaxa, você não é Deus. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. Às vezes, Deus está te protegendo de coisas que você nem imagina. Você pensa que perdeu algo, mas Deus está te livrando de um caminho que te destruiria. E se você está chorando agora, eu quero te lembrar de algo. Nenhuma lágrima sua é desperdiçada. A Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em um odre. Ele anota cada uma delas. Isso significa que cada momento de dor, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você deitou a cabeça no travesseiro e só conseguiu chorar, Deus viu tudo e Ele está cuidando de cada detalhe. Você não está esquecido. Talvez você ache que Deus está demorando, mas Ele nunca se atrasa. Ele tem o tempo perfeito. E enquanto você espera, Ele está te moldando, te fortalecendo, te preparando para o que vem. Às vezes, o processo dói, mas o resultado vai valer a pena. E deixa eu te contar um segredo espiritual. O inimigo sabe que você é escolhido. É por isso que as lutas parecem tão intensas. É por isso que você enfrenta ataques que outras pessoas não enfrentam. Porque o diabo sabe que se você descobrir quem realmente é em Deus, se você assumir o seu chamado, ele não poderá mais te parar. Mas olha só, ele já está derrotado. Jesus já venceu na cruz. Então não importa o quanto ele tente te desanimar, ele não pode mudar o que Deus já declarou sobre você. E Deus declarou: você é meu filho, você é meu escolhido, você é mais do que vencedor. Agora eu quero que você imagine algo. Imagine Deus olhando para você agora mesmo. Ele te olha com tanto amor, com tanto orgulho. Talvez você nunca tenha sentido isso de ninguém aqui na Terra. Mas o amor de Deus é perfeito. Ele não te ama porque você merece. Ele te ama porque Ele é amor. E eu sei que pode ser difícil aceitar isso. Principalmente se você foi rejeitado por pessoas importantes para você. Talvez você tenha sido abandonado pelo pai, pela mãe, por amigos. Talvez tenha sido traído, humilhado. Mas Deus nunca vai te abandonar. Ele prometeu: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você. Então, por favor, hoje aceite esse amor. Pare de correr, pare de resistir. Deus não está te chamando para uma religião. Ele está te chamando para um relacionamento. Ele quer ser o seu pai, o seu melhor amigo, o seu conselheiro. E olha, eu não sei como está a sua vida agora, mas eu sei que daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai entender por que passou por tudo isso. Deus vai transformar a sua dor em testemunho. Ele vai usar a sua história para curar outras pessoas. Por isso, não desista agora. Talvez você esteja a um passo do seu milagre. Talvez a resposta que você tanto espera esteja chegando. Continue orando, continue crendo, continue se levantando todos os dias. E lembra do que eu te falei no começo? No final deste vídeo, nós vamos orar juntos. Essa oração vai ser um marco na sua vida. Não porque eu vou orar, mas porque o Espírito Santo já está aqui, falando com você agora. E ele vai te tocar de uma forma que você nunca sentiu antes. Então fica comigo até o fim. Eu quero que você viva esse momento com todo o coração. Respira fundo agora e se prepara, porque nas próximas palavras eu vou te guiar para algo que pode mudar completamente a sua vida. Mas antes,
Guarde isso no coração. Você é escolhido. Você não é um erro. Você não é um acaso. Você é um propósito vivo de Deus. E eu quero que você entenda algo muito profundo. Ser escolhido significa carregar um tesouro dentro de você. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Isso quer dizer que, mesmo sendo frágeis, imperfeitos, Deus decidiu colocar algo precioso dentro de nós, a presença dele, o Espírito Santo. Então, se você se sente fraco, quebrado, inseguro, saiba que é exatamente nesses vasos rachados que a luz de Deus brilha mais forte. As suas marcas contam uma história. Cada cicatriz emocional, cada queda, cada vitória. Tudo isso mostra que Deus te sustentou e continua te sustentando. E você já percebeu que as pessoas mais usadas por Deus geralmente são aquelas que passaram por momentos difíceis? É porque quem foi quebrado sabe como consolar quem está quebrado. Quem chorou sabe como enxugar as lágrimas de outro. Talvez Deus tenha permitido algumas lutas na sua vida, não para te destruir, mas para te ensinar a ter compaixão, para te preparar para ajudar outros que vão passar pelas mesmas coisas. E eu sei que você pode estar se perguntando: mas por que eu, Deus? Por que eu tenho que passar por tanta coisa? E Ele te responde hoje: porque eu confio em você. Isso não é incrível? O Criador do Universo confia em você. Ele sabe que você pode suportar porque Ele está com você. E por favor, não pense que está sozinho. O céu inteiro está torcendo por você. A Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunhas nos observando, e os anjos se alegram a cada passo que você dá em direção a Deus. Então, quando você se sentir cansado, quando o desânimo vier, lembra, você não está lutando apenas por você. Você está lutando por todos aqueles que vão ser alcançados através da sua vida. Agora, eu quero que você imagine algo. O dia em que você estiver no céu e alguém se aproximar de você e disser: obrigado. Foi porque você orou por mim, porque você me falou de Jesus, porque você não desistiu, que eu estou aqui hoje. Imagina que alegria seria ouvir isso. E é exatamente isso que vai acontecer quando você disser sim ao seu chamado. E olha, não precisa ser perfeito para começar. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Comece onde você está, com o que você tem. Se você só sabe orar, ore. Se você sabe sorrir, sorria para alguém que precisa. Se você pode mandar uma mensagem de esperança, faça isso. O importante é começar. E deixa eu te dar uma dica. Toda vez que você sentir medo ou insegurança, fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Diga: Pai, eu não sei como fazer, mas eu confio em Ti. E Ele vai te guiar. Às vezes, Ele vai te responder com paz no coração, às vezes com uma ideia, às vezes abrindo uma porta inesperada. Mas Ele sempre responde. E por favor, não ignore os pequenos sinais de Deus. Talvez alguém te peça um conselho. Talvez você encontre alguém chorando e sinta vontade de ajudar. Talvez você tenha um forte desejo de falar com uma pessoa específica. Esses são sinais do Espírito Santo te guiando. E eu sei que você pode estar pensando: mas eu não sou digno, eu erro tanto. Deixa eu te lembrar. Ninguém é digno por si mesmo. É a graça de Deus que nos torna dignos. É o sacrifício de Jesus que nos cobre. Então, pare de olhar para as suas falhas e comece a olhar para o amor dele. E sim, você vai falhar às vezes, vai errar, vai cair, mas a diferença dos escolhidos é que eles não desistem. Eles se arrependem, se levantam e continuam. Cada vez que você se levanta, o inferno perde uma batalha e o céu comemora. Então, guarde isso no coração. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você decide se levantar e continuar confiando em Deus. Agora, estamos chegando perto do momento mais importante deste vídeo.
Eu sinto no coração que esta oração que vamos fazer vai ser um divisor de águas para você. Se prepare, porque Deus vai tocar o seu coração de uma forma especial. Respira fundo agora. Coloque a mão no peito, se puder, e comece a pensar em tudo o que você quer entregar para Deus hoje. Suas dores, seus medos, seus sonhos, seu coração. Ele está te ouvindo. Agora, feche os olhos comigo por um instante. Sinta a presença de Deus envolvendo você, preenchendo cada vazio, cada dúvida, cada medo. Eu quero orar com você, porque eu creio que o Espírito Santo vai agir profundamente na sua vida neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento a Ti, Pai, a vida desta pessoa que está me ouvindo agora. Obrigado porque ela é escolhida, marcada pelo Teu amor infinito, separada para um propósito especial nesta geração. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo desce como fogo, que ele visite o coração, que cure as feridas antigas, que traga libertação e restauração. Senhor, toca a mente e o espírito dessa pessoa, que todo medo, toda ansiedade, toda dúvida caia por terra agora, que ela possa experimentar a paz que excede todo entendimento, a paz que só Tu podes dar. Fortalece a sua fé, reacende o seu propósito e levanta-a para cumprir tudo aquilo que Tu sonhaste antes mesmo dela nascer. Pai, eu declaro cura sobre o corpo, libertação sobre a alma e renovação sobre o espírito. Que o Teu amor a envolve como um escudo, que ela nunca mais se sinta sozinha, porque o Teu Espírito estará sempre ao seu lado, guiando, confortando, protegendo. Jesus, nós Te agradecemos pela vitória na cruz, pela promessa de vida eterna e pela certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Declaramos que essa pessoa é amada, protegida e escolhida. Que ela seja luz onde estiver, exemplo de fé e instrumento da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Escreva aqui nos comentários, eu sou escolhido, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem poderosa. Lembre-se sempre, você não está aqui por acaso. Deus te escolheu, Deus te marcou para um propósito, e Ele quer que você saiba que nunca estará sozinho. A sua vida tem valor, a sua história importa, e o seu Criador está com você em cada passo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Fique na graça e até o próximo vídeo, com muito amor em Cristo.